Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, vem a onda e vai te derrubar. Eu acho que é mais ou menos assim. Vai um café aí? Seguinte, o vídeo de hoje é sobre aquilo que você leu aqui no título, que é: não adianta você conhecer a Bíblia inteira e não praticar nem 1% daquilo que você sabe. Eu fiz algumas anotações, estão aqui atrás, e eu quero conversar com vocês sobre aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração nesses últimos dias, inclusive até no dia de ontem. Foi ontem que eu tive a ideia de gravar esse vídeo para vocês, quando o Espírito falou muito forte ao meu coração sobre exatamente esse tema. Não adianta nada eu buscar ter todo o conhecimento das Escrituras, ter toda a ciência bíblica, sendo que eu não pratico. Não adianta nada nós conhecermos a Jesus na letra se nós não praticarmos aquilo que Jesus nos ensina para fazer. De nada adianta a gente ter toda a ciência, ter toda a teologia. É bonito bater no peito, né, e falar: pô, eu sou estudante de teologia, eu conheço as Escrituras, mas não praticar as Escrituras. E foi com esse tapa na cara que eu tive ontem do Espírito Santo que eu quero trazer um pouco para vocês e vocês apanharem um pouco comigo também. Bom, eu acho que todo mundo conhece aquilo que Tiago fala lá em Tiago 1:22, que é para que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, para que nós sejamos também praticantes, ouvindo e praticando. Ele fala, né? Não sejam somente ouvintes, mas não praticando, enganando-se a si mesmo. Olha que aquilo que olha a palavra que Tiago usa. Não seja somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aqui ele traz a alusão de que se nós formos somente ouvintes das Escrituras e não praticantes daquilo que a Escritura nos fala para fazer, nós vamos ser como pessoas que se auto-enganam, pessoas que estão se enganando, pessoas que estão na ilusão de estar aprendendo alguma coisa, de estar praticando alguma coisa, de estar evoluindo em alguma coisa, mas na verdade a gente está somente se enganando a nós mesmos. E uma das coisas que eu aprendi nesses últimos tempos, nesses últimos meses, foi que eu posso mentir para qualquer pessoa. E óbvio que a gente não deve mentir. Só que às vezes nós acabamos falando coisas, agindo de maneira a qual nós podemos até impressionar certas pessoas, onde nós sabemos que nós não somos tudo aquilo. Mas as únicas pessoas que nós não podemos mentir, enganar, somos nós mesmos. Porque se você estiver mentindo para si mesmo, como é que você vai viver uma vida de fato virtuosa? Foi aquilo que eu falei, a virtude nós podemos até exercer e mentir de certa forma para algumas pessoas, mas nós não devemos de maneira alguma mentir para nós mesmos. E é aquilo que Tiago está falando, não seja somente ouvinte, não seja somente uma pessoa que pode até ter a eloquência de pregar bonito, de cantar bonito, que parece ter uma intimidade com Deus, mas de nada adianta se essa não for a sua verdade de quarto fechado, se essa não for a sua realidade, se você não praticar aquilo que as Escrituras diz. Afinal de contas, não é conhecimento que muda a nossa vida, não é conhecimento por conhecimento que vai mudar a nossa vida. Não é somente ter toda a ciência das Escrituras, saber aquilo que a palavra diz, de Gênesis a Apocalipse, que vai mudar a nossa vida, mas se é comportamento guiado por conhecimento. É o nosso comportamento, é aquilo que nós fazemos dia após dia, guiado sim pelas Escrituras, guiado sim pelo conhecimento, que vai mudar as nossas vidas, são as nossas ações. Afinal de contas, nós somos não aquilo que falamos, não aquilo que pregamos, mas sim aquilo que nós fazemos. Nós somos o que nós fazemos, não o que nós falamos. Então não é o quanto nós somos capazes de saber, não é o quanto nós somos capazes de ter o conhecimento, mas sim o quanto que nós, sabendo, somos capazes de praticar. O quanto daquilo que você conhece nas Escrituras. Por exemplo, eu falo por mim mesmo. Quando eu estou gravando um vídeo para vocês, eu falo isso para mim mesmo, porque eu sei a dificuldade que é de nós vivermos aquilo que nós falamos. E um dos meus maiores medos é ser incoerente. E é isso que a palavra está nos alertando, para que nós sejamos coerentes, ouvindo, aprendendo e buscando praticar. Porque a incoerência não vai nos levar a lugar nenhum, de nada adianta a gente falar, de nada adianta nós falarmos
e buscarmos aprender se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Há uns meses atrás eu busquei começar a faculdade de teologia. Eu até comecei e fiz um mês de teologia, é a primeira vez que eu falo isso aqui na internet. Eu fiz até um mês de faculdade de teologia, só que eu precisei trancar logo no primeiro mês, segundo mês. Foi por volta de 2 meses que eu fiz a faculdade. Porque, embora eu estivesse aprendendo sobre as escrituras, eu não estava tendo tempo de praticar as escrituras. Olha que loucura. Eu estava aprendendo a palavra de Deus, mas não estava tendo tempo no meu dia nem para estar com o Senhor, nem por 5, 10 minutos no meu dia, porque eu estava vivendo uma vida tão corrida de trabalho, academia, estudos, e aquela produtividade maluca que eu não estava conseguindo colocar em prática aquilo que Jesus diz. Como entrar no quarto, fecha a porta do teu quarto, encontre, ora, fala com teu pai que está em secreto. Eu não estava conseguindo colocar o básico da nossa fé em prática. Então eu precisei trancar a faculdade, como eu falei, para não somente passar um período de estudos da palavra, mas passar um tempo de prática da palavra. Quando nós chegarmos no céu, é algo que queima muito no meu coração, essa é a verdade. Deus não vai perguntar para nós, por que você não fez a faculdade X? Por que você não buscou o conhecimento Y? Deus vai perguntar para nós, Deus vai nos questionar, Deus vai ver se nós realmente vivemos aquilo que nós falamos e vivemos aquilo que Ele nos permitiu aprender. Porque uma coisa é nós vivemos na ignorância de conhecimento, outra coisa é nós termos o conhecimento e não colocar em prática. Então de nada adianta, meus irmãos, como eu falei no título desse vídeo está escrito, de nada adianta você conhecer toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, e não colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina, como fé, como o amor, como a esperança, que são a base. De nada adianta às vezes a gente buscar o profundo se nós não temos conseguido colocar em prática aquilo que é a base. Quantas vezes nós não temos falhado em amar o nosso próximo, porque é isso que a palavra nos ensina, amar o nosso próximo como nós mesmos. Quantas vezes a gente não tem falhado em fazer o básico, quantas vezes a gente não tem falhado em praticar o básico da nossa fé. E aqui vale para tudo na nossa vida. Quantas vezes a gente não está tão cheios e tão, como que eu posso falar, obesos de conhecimento. Quantas vezes a gente não está buscando por conhecimento. E nas redes sociais hoje em dia é muito fácil a gente ficar obeso de informação, ficar obeso de conhecimento, ficar obeso de coisas que sabemos sim o que fazer, sabemos sim o que devemos praticar. Mas quantas vezes a gente não consegue colocar em prática aquilo que nós sabemos que precisamos praticar? Todos nós sabemos, por exemplo, que é preciso ir para a academia, mas quantas vezes a gente não deixa a preguiça tomar conta da nossa atitude, das nossas ações, das nossas decisões. E a gente, ao invés de colocar em prática aquilo que a gente sabe, a gente deixa a preguiça vencer. Ou, por exemplo, a gente sabe que precisa ler a palavra de Deus, orar todos os dias, mas quantas vezes a gente não deixa com que a inconstância não nos permita viver aquilo que nós sabemos. Então existe uma linha muito tênue entre o saber e o praticar. Existe uma linha muito fina que de fato separa aquilo que nós devemos praticar porque nós sabemos e aquilo que nós sabemos e não praticamos. Então que esse ano, eu não sei qual é o tempo, qual que é o dia, qual que é o mês que você está ouvindo esse vídeo, está vendo essa mensagem, mas aquilo que eu trago para você é aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. De nada vale a gente ter todo o conhecimento. Eu sou uma pessoa que de fato busca aprender, eu tenho vários livros aqui atrás, só que de nada adianta a gente ter o conhecimento se a gente não pratica aquilo que a gente sabe que precisa ser praticado. Então para esse vídeo a conclusão é essa: nós não devemos ser insensatos, que somente ouve, que somente aprende, que somente estuda. Olha o privilégio que nos é dado de não sermos ignorantes, de termos o conhecimento. Mas conhecimento por conhecimento, como eu falei, não muda a nossa vida. Nós precisamos usar desse conhecimento que Deus nos dá para então mudar a nossa vida, mudar as nossas ações, baseado nesse conhecimento e o conhecimento das Escrituras, conhecimento de quem Deus é. Então para esse vídeo eu quero trazer para você. Vamos buscar não somente conhecer, mas sim praticar aquilo que nós aprendemos. E é óbvio que a gente não vai mudar da noite para o dia. É óbvio que a gente não vai conhecer uma nova coisa hoje, a gente não vai aprender uma nova ciência hoje e amanhã a gente vai estar praticando.
como seres humanos perfeitos. É 1% melhor a cada dia, sabe? Eu creio muito também que a vida cristã é de uma constante lapidação. Hoje você aprende, amanhã você tenta praticar, você erra. E quantas vezes a gente não erra em amar o nosso próximo, por exemplo? Só que é uma constante lapidação até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós finalmente seremos seres humanos perfeitos, assim como Ele é. Que Deus fale ao seu coração através deste vídeo. Eu espero que você tenha sido abençoado. Comente aqui embaixo se Deus falou alguma coisa com você. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram, que lá às vezes eu posto um pouco da minha rotina nos stories. Vai ser um prazer te ter por lá. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Até mais.